Boa noite a todos. Agradeço ao comparecimento dos colegas, da colega vereadora e demais vereadores, ao município de Capanema, a todos os que estão nos assistindo nas redes sociais, na 26ª sessão ordinária do ano de 2023, da terceira sessão legislativa, da 17ª legislatura, dia 14 de agosto de 2023. Solicito ao secretário para que realize a chamada dos nobres edis. Vereador Cladir. Presente. Vereador Dirceu. Presente. Vereador Jean. Presente. Vereadora Olinda. Presente. Vereador Brizola. Presente. Vereador Pibe. Presente. Vereador Sérgio. Presente. E vereador Edson, presente. Declaro aberta a presente sessão. Quero agradecer a presença do pessoal que está no plenário. Sejam bem-vindos a essa sessão, a vocês que nos assistem entre médio do Facebook, das redes sociais. Continua conosco nessa sessão. Passo a palavra para o nosso secretário Edson para proceder com o momento de oração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1, 20 e 21. A palavra de Deus é impressionante porque ela se completa, se explica, é atual e traz respostas aos nossos problemas. Somente algo inspirado por Deus poderia ser perfeito desta forma. Devemos nos alimentar da palavra diariamente para ter intimidade com o Senhor, para sermos cheios do Espírito e para podermos falar de Deus para as outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Amém. 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 Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, considero a ata da sessão anterior aprovada. Passando ao expediente do dia, solicito ao secretário a leitura das matérias. Leitura do projeto de lei ordinário número 25, 2023, Poder Executivo, e leitura do requerimento de moção número 2, autoria da mesa do Poder Legislativo, indicação número 66, autoria do vereador Pibe, e devidamente inscrita, passo a palavra depois à vereadora Olinda Pellegrina Lopes. Projeto de Lei número 25, de 11 de agosto de 2023, dispõe sobre o processo de escolha dos diretores das unidades da Rede Pública Municipal de Ensino de Capanema, revoga as leis municipais número 1457 de 2013 e 1500 de 2014 e dá outras providências. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o processo de escolha dos diretores das escolas municipais e dos centros municipais de educação infantil, mediante processo de avaliação por mérito e desempenho, seguida do processo de escolha pela comunidade escolar, que deverá ocorrer simultaneamente em todas as instituições de ensino para um mandato de 3 anos, permitida uma recondução consecutiva. Artigo 2º. O calendário para a realização do processo de escolha de diretores das escolas municipais, dos centros municipais de educação infantil, será determinado em ato expedido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, organizando o cronograma das 4 fases do processo de escolha, sendo, primeira fase, formação sobre gestão escolar de, no mínimo, 40 horas de duração, fornecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e análise do plano de gestão escolar. Segunda fase, avaliação escrita. Terceira fase, inscrições. Quarta fase, processo de escolha pela comunidade escolar para a função de diretor. Parágrafo 1º, o candidato que cumprir os requisitos estabelecidos para as fases 1 e 2 do processo de escolha de diretor receberão o respectivo certificado com validade de 3 anos. Parágrafo 2º, a fase 4 do processo de escolha de diretor será realizada sempre no mês de novembro do ano anterior ao início da gestão. Artigo 3º, além do disposto no regulamento, o processo de escolha do diretor observará as seguintes diretrizes. Primeiro, o candidato deverá possuir aprovação
na fase primeira do processo com frequência mínima de 75%, realizar a entrega do plano de gestão escolar. Segundo, a avaliação escrita da fase 2 possuirá caráter eliminatório e o candidato, para obter aprovação, necessita atingir ao menos 60% da pontuação. Artigo 4º. Além do disposto em regulamento, o servidor de provimento efetivo estável no cargo em que ocupa, que pretenda candidatar-se à função de diretor, deverá cumprir os seguintes requisitos. Primeiro, nas escolas municipais somente poderá concorrer à função de diretor ou servidor ocupante do cargo de professor. Segundo, nos centros municipais de educação infantil somente poderá concorrer à função de diretor ou servidor ocupante do cargo de educador infantil. Terceiro, estiver atuando no mínimo 6 meses em efetivo exercício na unidade de ensino na qual pleiteia a função de acordo com o regulamento. Quarto, possuir formação em curso nível superior na área de educação infantil. Quinto, o servidor que exerce a função de diretor e pleiteia a condução deverá estar em dia com a entrega da documentação escolar e com a prestação de contas da unidade de ensino, a respeito dos cursos recebidos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, dos recursos do Programa Fundo Rotativo e com os recursos próprios da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, a PMF, de acordo com o regulamento. Sexto, o servidor que exerce a função de diretor e pleiteia a recondução deverá estar em dia com o preenchimento e acompanhamento do PDDE interativo, de acordo com o regulamento. No sétimo, não ter sido condenado administrativamente no âmbito do processo administrativo disciplinar, nos 5 anos que antecedem o processo de escolha. Oitavo, apresentar plano de gestão escolar de acordo com o regulamento. Nono, o servidor que exerce a função de diretor pleiteia a recondução deverá apresentar monitoramento do plano de gestão escolar de acordo com o regulamento. Parágrafo 1º. Nas escolas municipais que funcionam em 2 períodos, ou seja, 40 horas semanais, somente poderá concorrer o professor com 2 vínculos estatutários, totalizando 40 horas semanais, ou professor com jornada de 20 horas semanais, com possibilidade de jornada suplementar às aulas. Parágrafo 2º. Nos centros municipais de educação infantil, somente poderá concorrer o educador infantil com vínculo de 40 horas semanais. Parágrafo 3º. Não poderá candidatar-se à função de diretor e professor ou educador infantil que estiver em readequação funcional ou cujas restrições sejam impeditivas à realização das atividades inerentes à função. Artigo 5º. Poderão votar na fase 4 do processo de escolha de diretor. Primeiro, os servidores públicos municipais de provimento efetivo, lotados na respectiva unidade de ensino, que estiverem em efetivo exercício ou que estiverem em gozo das seguintes licenças. A. Por motivo de doença em pessoa da família. B. Para exercício do presidente do sindicato da categoria. C. Para tratar de interesses particulares. D. Especial. E. Para tratamento de saúde. F. Maternidade ou paternidade. G. Por acidente em serviço ou doença profissional. Segundo, os professores educadores infantis e servidores com contrato temporário atuando na respectiva unidade de ensino. Terceiro, os estagiários que atuam nas respectivas unidades de ensino por período igual ou superior a 6 meses da data da votação. Quarto, os alunos que tiverem 16 anos completos até a data da votação. Quinto, o pai, mãe ou responsável legal pelo aluno menor de 16 anos, regularmente matriculado na respectiva unidade de ensino, independente do número de filhos matriculados, sendo que apenas um deles poderá votar, salvo exceção prevista em lei. Parágrafo 1º. Cada participante do processo de escolha terá direito a apenas um voto na respectiva unidade de ensino. Parágrafo 2º. No caso do servidor público municipal ser concomitantemente pai, mãe ou responsável legal por aluno, poderá votar na condição de servidor e, eventualmente, o outro genitor ou detentor da guarda do aluno poderá votar na condição de pai, mãe ou responsável legal. Parágrafo 3º. Não será permitida a votação por procuração.
Artigo 6º, a fase 4 do processo de escolha do diretor será conduzida, primeiro, no âmbito da rede pública municipal de ensino pela Comissão Central do Processo de Escolha de Diretor. Segundo, no âmbito de cada unidade de ensino pela Comissão Escolar Local. Parágrafo único. Os professores e educadores infantis integrantes na comissão não poderão participar da qualidade de candidatos ou fiscais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau dos referidos interessados. Artigo 7º. A Comissão Central do Processo de Escolha de Diretor será nomeada por ato expedido pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura e será formada pelos seguintes membros. Primeiro, 2 representantes da SEMEC indicados pela respectiva secretária. Segundo, 1 representante dos professores indicado pelo Conselho Municipal de Educação. Terceiro, 1 representante dos educadores infantis indicado pelo Conselho Municipal de Educação. E quarto, 1 representante dos servidores das escolas municipais indicado pelo Conselho Municipal de Educação. Quinto, 1 representante titular e 1 representante suplente dos servidores dos CMEIs indicados pelo Conselho Municipal de Educação. Quarto, procurador municipal representado pela Procuradoria-Geral do município, indicado pela chefia do órgão, se houver, ou pelo prefeito municipal. Sétimo, 1 representante titular, 1 representante suplente indicado pelo presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Parágrafo único. A Comissão Central do Processo de Escolha do Diretor Escolar elegerá, dentre os seus membros titulares, o presidente. Artigo 8º. Compete à Comissão Central, além do disposto em regulamento, primeiro, acompanhar a realização das fases 1 e 2 do processo de escolha. Segundo, realizar a homologação da candidatura dos interessados na fase 3 do processo de escolha. Terceiro, coordenar a fase do processo de escolha. Quarto, acompanhar o processo de escolha em todas as unidades de ensino. Quinto, instituir a comissão escolar local quanto ao processo de escolha. Sexto, analisar e homologar os documentos dos inscritos no processo de escolha. Sétimo, receber as atas do processo de escolha com resultados. Oitavo, analisar e decidir sobre os recursos interpostos dos atos praticados pela comissão escolar local. Artigo 9º. Em cada unidade de ensino haverá uma comissão escolar local do processo de escolha de diretor, a qual será nomeada por ato expedido pelo secretário municipal de Educação, Cultura e será formado pelos seguintes membros. Primeiro, 3 titulares, 2 suplentes, dentre professores e educadores infantis ou servidores da respectiva unidade de ensino escolhido pelos seus pares. Segundo, 2 titulares, 2 suplentes, dentre os pais ou responsáveis legais de alunos da respectiva unidade escolar, desde que não sejam servidores públicos municipais indicados pelo respectivo conselho escolar. Parágrafo 1º. Fica vedada a participação de membros da Comissão Central de Processo de Escolha do Diretor da Comissão Escolar Local. Parágrafo 2º. A Comissão Escolar Local elegerá, dentre seus membros titulares, o presidente. Artigo 10º. Compete à Comissão Escolar Local, além do disposto no regulamento, primeiro, conduzir o desenvolvimento do processo de escolha no âmbito da respectiva unidade de ensino. Segundo, informar, por meio de comunicado oficial à comunidade escolar, a relação dos candidatos aptos a concorrer à função de diretor. Terceiro, os nomes dos candidatos aptos que concorrerão à função de diretor para a impressão da cédula, a qual deverá seguir a ordem alfabética. Quarto, credenciar um fiscal por candidato quando necessário para acompanhar o processo desde a votação até o escrutínio dos votos. Quinto, providenciar um tempo hábil à confecção das células do processo de escolha de acordo com o regulamento. Sexto, providenciar 2 urnas cabine, livro de presença dos votantes e outros materiais e procedimentos necessários à realização do processo de escolha de acordo com o regulamento. Sétimo, constituir a mesa de votação e escrutinadora, como um presidente, um secretário escolhidos dentre os integrantes da comunidade escolar, orientando-os previamente sobre o processo de escolha. Oitavo, promover a apresentação dos candidatos em assembleia para que divulguem o seu plano de gestão à comunidade escolar. Nono, lavrar em ata circunstanciada todo o processo de escolha. Décimo, após o término de todos os procedimentos estabelecidos para o processo de escolha, a comissão deverá elaborar a ata de finalização do processo de escolha, nela constando o resultado, o horário do encerramento do processo e a ocorrência que devam ser registradas. Nono,
enviar à Comissão Central as células utilizadas do processo, a cópia da ata de encerramento dos trabalhos, devidamente rubricada pela Comissão Escolar Local ao término do processo de escolha. Artigo 11º. A fase 4 do processo de escolha será realizada somente em unidades de ensino que forem integradas no mínimo por 8 servidores. Parágrafo 1º. Nas unidades de ensino que não possuem o mínimo de servidores, não houver candidato interessados no processo de escolha, ou no caso de candidatura única, ocorrer em candidato não alcance os 50% mais votos válidos, a função de diretor será exercida por servidores indicados pela SEMEC, após a oitiva do respectivo conselho escolar, respeitando os requisitos previstos nesta lei de acordo com o regulamento. Parágrafo 2º. O diretor indicado na forma do parágrafo 1º deste artigo será apresentado em assembleia à comunidade escolar. Parágrafo 3º. Nas unidades de ensino que venham a ser implantadas, a função de diretor provisório será exercida por servidor indicado pela SEMEC, para um mandato que coincida com a próxima eleição geral dos diretores de acordo com o regulamento. Parágrafo 4º. O professor ou educador infantil que for indicado para exercer a função de diretor pela SEMEC por um período igual ou superior a 1 ano será considerado como um mandato completo para fins de recondução. Artigo 12º. Será considerado apto para assumir a função de diretor o candidato que cumprir os requisitos das fases 1, 2 e 3 do processo de escolha e quanto à fase 4. Primeiro, obtiver maior porcentagem de votos válidos, não computados os votos brancos e nulos, se houver mais de um candidato. Segundo, em caso de candidato único, 50% mais dos votos válidos for sim, considerando a célula de escolha marcada com as inscrições sim e não. Artigo 13º. Havendo empate em votação, será considerado apto a assumir a função de diretor na seguinte ordem de prioridade o candidato que, primeiro, tenha maior formação dentro da área de educação. Segundo, tenha maior tempo de serviço na respectiva unidade de ensino. Terceiro, tenha maior tempo de serviço de rede municipal de ensino. E quarto, seja mais idoso. Artigo 14º. O processo de votação de escolha do candidato, de fiscalização de apuração do resultado, além das demais normas necessárias, serão previstas em regulamento. Artigo 15º. O mandato do candidato eleito terá início no dia 1º de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o processo de escolha, para o período completo de 3 anos, mediante expedição de decreto de nomeação. Artigo 13º. A vacância da função de diretor ocorrerá nos seguintes casos. Primeiro, pela renúncia. Segundo, por condenação irrecorrível em processo administrativo, disciplinar e em ação penal. Terceiro, exoneração. Quarto, para o gozo das seguintes licenças: A, para o exercício de atividades políticas. B, para exercício de presidente do sindicato da categoria. C, para tratar de interesses particulares. D, compulsória. E, por acidente, serviço ou doença profissional. Quinto, falecimento. Sexto, aposentadoria. Sétimo, por ocasião, por solicitação, mediante baixo-assinado da instituição da função de diretor por, no mínimo, 2/3 dos membros integrantes da comunidade escolar e após ser ouvido o conselho escolar com manifestação favorável de acordo com o regulamento. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no inciso 2º do caput desse artigo, o diretor poderá ser afastado de suas funções pelo chefe do Poder Executivo Municipal desde o conhecimento da instauração do processo até o final do julgamento por decisão fundamentada para apuração dos fatos nos termos da lei. Parágrafo 2º. Com relação ao disposto no inciso 2º do caput desse artigo, não será considerada a vacância da função de diretor na hipótese de aplicação da sanção de advertência ao final do processo administrativo disciplinar ou sindicância. Parágrafo 3º. Ao término do lapso do tempo de afastamento, uma vez absolvido o diretor em julgamento, este reassumirá imediatamente suas funções para o restante do mandato a qual foi eleito. Parágrafo 4º. Na hipótese de vacância da função por quaisquer dos motivos previstos nos incisos do caput desse artigo, realizar-se-á novo processo de escolha para um mandato tampão, quanto ao tempo restante do mandato seja igual ou superior a 12 meses.
Parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 4º desse artigo, o novo processo de escolha será realizado no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do afastamento definitivo do servidor que exercia a função de diretor. Parágrafo 6º, em se tratando do mandato tampão com duração inferior a 12 meses, o diretor da unidade de ensino será indicado pela SEMEC, respeitando-se o disposto nos parágrafos do artigo 11º desta lei. Artigo 17º. Nas licenças dos servidores que exercem a função de diretor que ultrapassarem o período de 30 dias consecutivos, em não sendo configurada a hipótese de vacância da função, será indicado pela SEMEC um diretor interino para cumprir as atribuições referentes à função, respeitando-se o disposto dos parágrafos do artigo 11º desta lei, sendo devida a respectiva qualificação. Parágrafo único. O servidor público municipal, no exercício da função de diretor, faz jus à percepção e uma gratificação nos termos da lei, com natureza de gratificação por encargos especiais, respeitando-se o disposto do Estatuto do Servidor Público do município de Capanema e em seu regulamento. Artigo 18º. As unidades de ensino que não possuem direção escolar eleita na data de publicação dessa lei terão a primeira eleição neste ano de 2023 com mandato especial de 4 anos, a iniciar em 1º de janeiro de 2024. Parágrafo único. Para o processo de escolha de diretor que ocorrerá neste ano de 2023, considerar-se-á como válida a exigência de participação e aprovação do candidato no curso de formação de gestão escolar em andamento ou finalizando neste ano de 2023, disponibilizado aos servidores pela SEMEC. Artigo 19º. As disposições a respeito da obrigatoriedade do processo de escolha da função de diretor prevista nesta lei não se aplicam à Escola Municipal Concórdia, cujo diretor será indicado pelo IVASC, Instituto Vocacional Assistencial Santa Cruz, observando-se o disposto no artigo 4º desta lei, bem como os princípios da impessoalidade e da transparência no procedimento de indicação. Artigo 20º. As situações não previstas nesta lei serão disciplinadas em regulamentos pedidos pelo chefe do Poder Executivo ou pela SEMEC, com análise prévia do Conselho Municipal de Educação. Artigo 21º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrários, em especial as leis municipais 1457/2013 e 1500/2014. Gabinete do Prefeito do município de Capanema, Estado do Paraná, Cidade da Rodovia Ecológica, Estrada do Parque Caminho do Colonos, aos 11 dias do mês de agosto de 2023, Américo Belé, Prefeito Municipal. Exposição nem precisa, né? Querem que leia a exposição de motivos? Eu acho que não precisa. Todo mundo tem cópia, né? Isso já era assim uma vez e mudou, agora é cortado de novo, né? Requerimento de moção de aplauso número 2, 2023. Moção de aplauso a ser concedida à Associação Sol Nascente de Karatê pela sua trajetória. Os vereadores componentes da mesa executiva da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais e regimentais, artigos 144 e 145, requer seja concedida a moção de aplauso à Associação Sol Nascente de Karatê pela sua trajetória. A presente moção é proposta pela mesa executiva da Câmara Municipal com o apoio de todos os parlamentares dessa Casa de Leis. Capanema, Paraná, 14 de agosto de 2023, Sérgio Urich, presidente, Edson Vilas, primeiro secretário, Ercio Marques Chaves, vice-presidente, e Edomar Balzan, segundo secretário. Justificativa. Trajetória. A Associação Sol Nascente de Karatê foi fundada em 3 de janeiro de 2000. Naquela época, a proposta era simples, reunir pessoas de todas as classes para fins recreativos, esportivos, sociais e culturais, dedicando-se principalmente à prática do karatê. Em 16 de abril de 2007, através da Lei 1114 de 2007, a entidade foi declarada de utilidade pública municipal, sendo registrada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, de Capanema, Paraná. Já em 22 de dezembro de 2015, a entidade foi declarada de utilidade pública estadual por meio de Lei 18.681 de 2015. A entidade possui sua sede no município de Capanema, contando com as filiais nas cidades de Planalto e Capitão Leão das Marques, totalizando cerca de 700 alunos atendidos. A Associação Sol Nascente de Karatê cresceu em tamanho e história.
conquistando seu espaço em nível estadual, nacional e municipal. Desde sua criação, participa de eventos no Circuito Paranaense de Karatê, Interestilos, FECIP, bem como de eventos nacionais e internacionais da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos, CBKI, e da World Union Karate Federation, WCF. Ainda já organizou vários eventos, entre eles diversas etapas do Campeonato Paranaense de Karatê Interestilos, Copa Mercosul de Artes Marciais, cursos estaduais, nacionais e internacionais. Após 23 anos de sua fundação, muitas crianças e adolescentes passaram pela associação, muitos títulos coletivos e individuais foram conquistados. Hoje são 6 faixas pretas devidamente registradas, habilitadas junto ao FECIP e à CBQI. Entre eles, 2 árbitros de nível internacional, Sansei Marco Aurélio Gazzone e Sansei Everton Carlos Veit. No ano de 2023, a associação alcançou um feito inédito com a participação de 2 árbitros e um atleta no Campeonato Mundial de Karatê, que foi realizado na Escócia. Os árbitros da entidade se destacaram em sua participação e o atleta conquistou 2 medalhas de ouro, sagrando-se campeão mundial em 2 categorias, kata e comitê. Ressaltamos que a participação da associação no Mundial em 2023 contou com o apoio do Poder Público por meio de Lei Municipal número 1795, de 23 de dezembro de 2021, que instituiu o Programa Incentivo ao Esporte de Capanema. A evolução dos atletas da associação é constante, sendo que em pouco tempo teremos mais nomes em evidência estadual, nacional e mundial. Por fim, destacamos que a prática do Karatê proporciona o aperfeiçoamento do caráter de seu praticante. Caracteriza-se por procedimento de respeito, etiqueta, esforço e não violência. Dessa forma, por sua capacidade multidisciplinar, é objeto de projeto por parte das 3 secretarias no município de Capanema, Secretaria de Educação, Cultura, Secretaria da Família e Desenvolvimento Social e Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo. Atualmente, cerca de 400 alunos são atendidos por projetos desenvolvidos em nosso município. Por todo exposto, a Câmara Municipal de Capanema, em forma de reconhecimento, propõe a presente moção de aplauso a essa equipe de atletas e pais da Associação Sol Nascente de Karatê, que buscam, através do esporte, engrandecer e elevar ainda mais o nome do nosso município. Capanema, 14 de agosto de 2003, apoiadores. Cladir, vereador, Delmar, vereador, Dirceu, vereador, Edson, vereador, Hércio, vereador, Jean, vereador, Olinda, vereadora, Sérgio, vereador, Valdomiro, vereadores. Indicação número 66, vereador Hércio Marques Chapo. Suma. Indica poda de árvores na rua Guarani, bairro São Cristóvão. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador subscrito na forma regimental indicada pelo senhor prefeito Américo Belé para que, através do órgão competente, viabilize a poda de galhos de várias árvores que se encontram próximo à rede elétrica na rua Guarani, trecho entre a rua Maranhão e a Paraíba, e no bairro São Cristóvão, pois além do risco de queda, também curto-circuito devido aos galhos altos alcançarem a rede elétrica. Faça necessário o atendimento com a máxima urgência, pois recentemente, com as intempéries do tempo, todo o trecho citado ficou sem energia elétrica por longas horas, o que acarretou prejuízo às famílias ali residentes também para que sejam evitados futuros acidentes graves. Capanema, 14 de agosto de 2023, PIB, vereador. Devidamente inscrita, passo a palavra à vereadora Olinda, que vai se pronunciar no plenário. Está com a palavra a vereadora. Muito obrigado, presidente, caros colegas. Eu gostaria de, primeiro de tudo, Preta, retirar a indicação número 60, lida na sessão anterior, e posteriormente vou apresentar uma outra. Eu gostaria, assim, preciso conversar com vocês, vereadores, a respeito das emendas impositivas. Quando a gente fez a solicitação das emendas impositivas, a gente pediu só as individuais,
Por quê? Eu, pelo menos, não conhecia bem como funcionavam as emendas de bancada. Porque a emenda de bancada, a maioria das câmaras de vereadores do Paraná, elas regulamentaram como o partido é a bancada. Então, vamos por assim, eu e o Jean fazendo até 1% pode ser a emenda de bancada, até 1%. Então, esse até 1% é dividido do orçamento do município, né? É dividido entre os partidos da Câmara. Nós temos 6 partidos aqui. Então, eu não fiz exatamente a conta, assim, não é muito dinheiro. Deve ser uns 120 e poucos mil para cada partido. Daria uns 700 e poucos mil, acho. Os 96 milhões de arrecadação. Aí, se fizer 1%, dá um pouquinho mais. Se for o 0,8%, dá um pouquinho menos. Então, a emenda de bancada, ela não é vantagem, por exemplo, para o partido que tem mais vereadores eleitos, como o MDB e o PSDB. Mas para quem tem um vereador só eleito, é vantagem a emenda de bancada, porque ele vai usar o dinheiro, é dividido entre os 6. Eu e o Jean temos que usar a mesma verba e fazer a mesma solicitação. Sim. O vereador que é só ele eleito no partido, ele vai ficar com o total da verba pertencente a ele. Ele tem mais condições de resolver situações, pedidos, algumas coisas assim, do que nós dois, por exemplo, que vamos disputar o mesmo valor, né, mas em 2. Então, conversando com a doutora Sheila, né, que é o jurídico, ela falou que se a gente quiser acrescentar a emenda de bancada, é só fazer uma emenda nessa individual. Porque essa emenda individual, ela tem que ir agora para o regimento interno. Ela tem que aparecer na LDO. Sim. Senão, o ano que vem, a gente não vai poder utilizar essas emendas impositivas. Então, nós temos que fazer a regulamentação, né, dessa lei. Como nós vamos regulamentar ela? Como nós vamos regulamentar a emenda de bancada? É o partido ou é reunião de vereadores, reuniões de partidos? Na minha opinião, eu acho que a gente deveria já colocar junta de bancada, sabe por quê? Se nós não queremos usar, nós não usamos. Mas se nós temos alguma coisa que a gente gostaria de fazer e temos essa verba disponível para nós, por que não, né, está aprovado, regulamentado já a emenda de bancada também? Então, a única coisa que nós temos é que acrescentar uma emenda nessa individual e aprovar de bancada também. Então, eu dependo da aprovação dos vereadores para fazer essa emenda e aprovar a bancada também. Não sei qual é a opinião de vocês a respeito, né, disso, né, dessa aprovação. Porque, assim, ó, nós vamos usar a de bancada ou a individual se a gente quiser. Se a gente não quiser, nós não temos obrigação de usar, mas nós temos esse direito de usar essa emenda de bancada. E temos o direito de usar essa emenda individual. Falar assim, mas daí a Câmara, todo ano, ela devolve uma verba. Não tem nada a ver com os 6% que é de direito da Câmara. Nada a ver. São 2% do orçamento do município, uma verba separada, individual. É uma outra verba. Não é a verba que é de direito da Câmara. É uma outra verba do orçamento. E que eu posso, por exemplo, assim, ó, vai dar mais ou menos 200 mil, não é arredondo, mas tá, 200 mil para cada vereador, na emenda individual. 100 mil, eu sou obrigada a investir na saúde. Mas quando eu destinar essa verba, esses 100 mil para a saúde, eu posso dizer assim, ó, eu quero que esses 100 mil seja gasto em cirurgias eletivas. Eu quero que esses 100 mil seja gasto em campanha
de prevenção de câncer de próstata, por exemplo, próstata, mama, qualquer outro, né, qualquer assim. Então, nós podemos fazer a indicação e dizer no quê e de que forma também nós podemos estipular, só que daí, se é feito da nossa forma, aí a administração não tem obrigação de fazer. Vamos supor, o que não tem obrigação de fazer? Eu quero 100 mil para campanha de prevenção do câncer de mama. 100 mil é isso. Então, é transporte, entra um monte de coisa aí, a contratação de laboratórios, né, tudo. Mas o outro 100 mil, eu quero fazer eventos para os idosos. Que evento que eu quero fazer para os idosos? Então, eu posso fazer o projeto e colocar junto com a indicação, porque é uma indicação que a gente vai fazer para a administração, como uma indicação qualquer, para usar essa verba. Mas eu posso colocar um projetinho dizendo de que forma eu quero que seja executado esse evento com idosos. Dá para entender? Né? Então, resumindo, qual seria assim a opinião de vocês assim? E já aplica a de bancada? Dona Olinda, como a senhora se inscreveu, ninguém de nós pode se manifestar sobre o caso. Ah, não Isso tá posso se dentro do manifestar? regimento. Então a senhora teria que ter chamado nós e não colocado no plenário. Como então colocou no plenário, nós não podemos se manifestar. Aprendendo. Está com a palavra. Obrigada. Então vamos fazer assim, ó, eu vou postar no grupo, né? E daí cada um fala sim ou não, né? Se está de acordo ou não. E daí eu converso com a doutora Sheila, tá bom? Muito obrigada, presidente. Valeu, dona Olinda. Não, a intenção é boa. Passo a palavra para o Edson proceder com a indicação 61 de 2023. Passamos à ordem do dia, então. Ela foi retirada a indicação 61, presidente. Então vamos direto à ordem do dia. Leitura do parecer e primeira discussão e votação do projeto de lei número 24/2023, de autoria da vereadora Olinda. Comissão de Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei ordinário número 24/2023, Poder Legislativo. Dispõe sobre a semana de conscientização do autismo no município de Capanema, Estado do Paraná. Poder Legislativo, relator Ercio Marchá, parecer favorável à tramitação. Relatório. A presente matéria deu entrada na casa em 7 de agosto, recebendo o protocolo número 524/2023, de autoria da vereadora Olinda Chimansky Pellegrino. A mesma encontra-se prevista nas competências legislativas nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal. Propõe a inclusão da Semana de Conscientização do Autismo no calendário de eventos municipais, ou seja, a partir do dia 2 de abril, do dia em que é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Parecer da comissão. Após estudo do presente, não observamos nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade e não se faz necessário reparos de técnica legislativa na minuta apresentada, podendo a mesma seguir sua tramitação na forma em que se encontra. Somos favoráveis e indicamos sua aprovação pelos demais pares desta casa. Capanema, 9 de agosto de 2023, Valdemiro Brizola, presidente, Ercio Marchá, relator, Delmar Bazan, secretário. Então, trata-se do projeto de lei número 24, de 7 de agosto de 2023, que dispõe sobre a Semana de Conscientização do Autismo no município de Capanema, Estado do Paraná. Primeira discussão. Em discussão. A autora vai se manifestar, está com a palavra. Obrigada, presidente. Caros colegas, quero cumprimentar aqui também as meninas que estão presentes, seu Ico, Carlinhos e mais, não sei o nome do menino lá também, mas bem-vindos a essa sessão. E também as pessoas que nos acompanham de casa, pelas redes sociais. Eu apresentei esse projeto para instituir a Semana do Autismo, porque nós sabemos que a incidência, o surgimento de novos casos de autismo está muito grande, não só no nosso município, como a nível nacional, ele está crescendo muito. E existe a própria família não sabe como tratar um autista dentro de casa.
E também a demora, né, no diagnóstico é um caso bem sério isso, né? Então está causando muitas dificuldades nos CMEs, nas escolas regulares, e tem pessoas adultas que são autistas e que às vezes nem sabem porque nunca foi diagnosticada. Então ela tem o direito de ser diagnosticada. Essas pessoas adultas que sentem, têm os mesmos sentimentos e as mesmas ações e reações de autistas, de crianças autistas, né? O ele adulto é diferente, né? Mas ele tem o direito de ser diagnosticado. Então, pelo surgimento, o número de pessoas, né, cada dia aumenta o número de alunos na escola, né, autista, e então eu sugeri que fosse criada a Semana do Autismo, sempre quando cair o dia 2 de abril naquela semana, para ser comemorada, porque no dia 2 de abril se comemora o Dia Nacional do Autista. Então, eu sugiro à Secretaria de Saúde, né? Sugeri à Secretaria de Saúde a criação, e conversei, né, com a Secretaria de Saúde antes de apresentar também o projeto. E eu peço também a aprovação, né, dos demais vereadores, para que a gente tenha uma semana especial, onde você possa fazer, a gente mesmo, né, ir atrás, ajudar nessa semana, conscientizar, tentar trazer respostas, de alguma forma ajudar essas famílias e essas crianças que sofrem muito. E professores também. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. O vereador Pibe está inscrito. Está com a palavra. Boa noite, nobres colegas, vereadora Olinda, professores que vieram nos assistir hoje, o Icão, grande amigo, professor Carlinhos, proprietário do jornal Trombeta e Folha de Capanema. Eu quero parabenizar a dona Olinda, né? Ano passado a gente fez 2 encontros aqui com pais de filhos autistas, onde o maior problema hoje, para constatar um problema, é a aceitação de um pai. O pai não aceita, às vezes, que o filho é autista, tem aquele, né, preconceito de levar um especialista, quando é novo ainda, que eu vejo assim que a recuperação pode ser melhor e mais rápida. Após um certo tempo, as dificuldades aumentam, mas eu quero parabenizar a senhora, dona Olinda, por esse projeto importante para o nosso município. Acho que é o começo de alguma coisa, né, onde a gente já tentou montar pensou em montar uma associação, né, onde a gente reuniu vários pais, uns achavam que não, outros achavam que sim, mas a gente acredita que para a gente fazer alguma coisa tem que ter o conceito da maioria, né? Então, como naquele momento não teve o conceito de todos os pais, esse é seu projeto. Gostaria de estar junto, que é um dia que vai ser marcado no nosso município. Eu vou a palavra, presidente. Segue a palavra aberta. O vereador Dirceu vai se pronunciar. Fez uma cirurgia, né? Tirou a vesícula, está aí. Não dá 3 dias, né, Dirceu? Seja bem-vindo, se cuidar, né? Que possa ficar muito tempo junto dentro dessa casa, junto conosco aqui. Está com a palavra, pode se pronunciar. Senhor presidente, nobres colegas, cumprimento também a Sandra, a Solange, o Carlinhos, o Icão e o Tailã. Mas eu só sei o nome do Tailã porque eu passei um zap para o Carlinhos, né? Daí então ele me passou o nome dele. Então, assim, seja bem-vindo, venha mais vezes. Vereadora Olinda, eu diria o seguinte: tudo aquilo que é feito para conscientizar, tudo aquilo que você investe para o bem-estar da população, não tem coisa melhor. Não só na questão do autismo, tem a questão do álcool, tem várias situações. Eu próprio, né, passei por algumas situações, são 3 cirurgias de dia 21 de janeiro até agora, mas estamos levantando a cabeça e tudo vai dar certo. Então, eu acho que nós devemos, enquanto vereador, sempre investir no bem-estar da nossa população, na educação, na saúde. Eu acho que esse é o nosso papel. O nosso papel maior vai ser dessa maneira. E não é porque eu estou meio debilitado que esse é o meu pensamento agora. Este sempre foi o meu pensamento. Então, parabéns, vereadora Olinda, e pode contar com a gente, com certeza.
Segue a palavra aberta. O vereador Elmar se inscreveu e está com a palavra. Ligar. Olá. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Olinda, plateia já nominada, obrigado pela presença de todos e boa recuperação ao nosso colega Dirceu, que o que é ruim tem que ficar esse ano, né, Dirceu? As coisas boas têm que vir na sequência, porque está numa fase difícil, mas que Deus te conceda força e superação nesses momentos difíceis. E a roda está girando, logo estará na parte de cima, né? E agradecer a cada um que está aqui acompanhando hoje, que é um momento especial. Falo assim que às vezes nós não temos ninguém na Casa de Leis, né? Hoje nós temos. Então agradecer vocês que vieram aqui. Parabenizar a nobre colega Olinda. A conscientização do autismo é uma doença nova, né? Nós na escola não sabemos como trabalhar, nós não temos profissionais capacitados, tem que capacitar os pais, como lidar com seus filhos, capacitar as professoras, os professores, e está chegando já para a rede estadual também, vem da rede municipal, e aumentando os casos. E eu acho que é um trabalho de capacitação, um trabalho de prevenção, de formação para todos nós, né? Eu vejo hoje que nós temos uma dificuldade em vários setores, mas o autismo é uma doença diagnosticada nova. Não quer dizer que não tinha antes, né? Mas agora está sendo estudado, mais aprofundado sobre ela. E essa conscientização, eu já conversava com algumas mães que têm, o vereador Pibe colocou bem também, começa aí um trabalho de conscientização na aceitação. Um trabalho de conscientização com os profissionais que atendem essas crianças que são diferenciadas. Não só na educação, lá na saúde. E também um trabalho de busca de profissionais que nós vemos hoje com muita dificuldade de ter. Então é um elo assim, ouvindo relatos de algumas professoras que trabalham com alunos autistas, que já trabalharam, que já tiveram em suas salas de aula. Cada caso é diferente, tem níveis diferentes. E é triste de você ouvir os relatos delas e não ter muito que elas fazerem ou que a gente orientar, né? E a gente que está na linha de frente de escola, e com 30 anos já de professor no Lombo, a dona Olinda foi mais, o Dirceu aqui foi mais. Naquele tempo nosso não tinha lá para trás, o professor Carlinhos também, né, professor Carlinhos, que está aqui hoje, não tinha isso. É uma doença nova que vai sendo diagnosticada e nós temos que se preocupar. Em vários pontos, né? Um deles é a formação dos pais, como lidar. Outro é a formação do professor, desde quando ele vai para a creche, depois dá a sequência. Outro é os profissionais da saúde, a conscientização, de repente buscar algo que se pode prevenir isso, talvez, não sabemos, mas às vezes são N causas aí e todos estamos de mãos amaradas. Então, parabenizar a dona Olinda pela preocupação. E com certeza, dona Olinda, favoráveis nós estamos, e temos que ir buscando autoajuda nisso, né? É uma situação assim que ninguém quer passar, e às vezes não dá só o autismo, às vezes que vem com alguma outra deficiência junto, o que é pior ainda, né? Então, acho que nós temos nesse momento assim e estamos engatinhando, e essa conscientização que a senhora propôs aí é muito importante. E é um trabalho assim que nós temos que divulgar, buscar profissionais e principalmente saber o que fazer e preparar esses profissionais. Temos que buscar formação contínua sobre isso, porque estão aí essas crianças, esses alunos, e muitas vezes nós estamos muito despreparados. Então essa formação é importante, a conscientização é importante, e parabenizar mais uma vez a dona Olinda. Segue a palavra aberta. O vereador Brizola está inscrito, está com a palavra, vai se pronunciar. Seu presidente, senhores vereadores e nobre vereadora, funcionário da casa, pessoal que nós visita, professora Solange e a Sandra, né? Seu Icão de Nardini, o nosso diretor e proprietário do Jornal Trombeta, professor Carlinho, o seu filho, nosso respeito e nosso carinho com vocês
e volte sempre. Que bom, vocês, as pessoas tão importantes, aqui nessa casa, onde é que saem as leis capanamenses, né, seu presidente? Que bom que saísse tudo que ajudasse o povo. Mas muitas vezes, às vezes, nós somos obrigados a botar coisas que, às vezes, no momento, né, Delmar, não é aquilo que a população precisava completo. Mas nós temos que fazer nosso papel, que eu sempre falei e falo, senhor presidente, cargo público é cargo desafiador, mas sempre cuidando de fazer o melhor para os povos de Capanema. Parabenizar a nossa dona Olinda, a nossa vereadora, que eu sempre falo, a flor da Câmara, né, que está no plenário. Daí tem mais as mulheres também que trabalham na casa e muito bem, funcionárias, mas a dona Olinda, que é, no meio de 8 homens aí, está a flor da dona Olinda. Nosso respeito, dona Olinda, nosso carinho com a senhora, parabenizar pelo seu projeto, decreto legislativo, na realidade, né presidente? Que marca o dia. Isso é importante, que não tinha, né, no município não tinha. Né, e é importante. E eu vi aqui um vereador dos senhores falando aí como é difícil a família aceitar as coisas difíceis. Meu Deus do céu, feliz é quem não tem problema na família. É difícil quem não tem. De uma maneira ou de outra, tem problema na família. Tu vai ver bem, né? Seja com o sobrinho, seja com o primo, seja com o neto, seja com o parente. Né? Agora, difícil mais ainda é a família concordar ou aceitar, Serginho. Eu que faço um trabalho, graças a Deus, muitos anos nas casas, né, a vida inteira, quase 40 anos, mas está na minha vida, vou nas casas visitar, projetar, a gente vê pessoa, Delmar, que tem esse problema e a família admite. Daí tu dá uma tocada, mas daí quando vê que a família admite, tu cai fora também, né, porque é que nem o alcoolismo, muito bem colocado aqui pelo seu Icão. Eu sei de problema na região minha, de gente que não tem condição mais, presidente. Mas tu vai na casa, eu tenho tantos que eu tentei já levar para o lado certo. Não, mas eu não admito, eu não tenho isso. Que coisa, como é ruim das pessoas. Não vou dizer que eu também não passei por situação difícil, mas como é ruim da pessoa aceitar quando é com ele. Agora, senhores vereadores e nova vereadora, como é bom ver e falar quando é com os outros. É bem diferente, né? Mas graças a Deus que nós, os senhores também, sempre tudo educado, nós temos aí para ajudar, melhorar Capanema, põe a nome, entidade importante, Dias, colocar o Dias, que é importante que não esquece mais, que fica sempre no nosso, dessas entidades tão importantes, e no nosso querido município de Capanema, que nós aprendemos a gostar desse município já, né? Eu moro 60 anos nesse município. Presidente, quero morar muito tempo ainda, né? E olha, me orgulho de estar junto aqui nessa casa por muitos anos, com essa equipe tão importante e que pensa, praticamente está pensando quase o mesmo pensamento nesse município. Você viu que até agora, dos tempos para cá, não rodou nenhum projeto? Porque os senhores têm preocupação com o município, igual eu, como líder do governo, tenho também, para as coisas melhores para o município de Capanema. Então, eu, quando saio por aí, Delmar, na Cansop, sexta-feira, senhor presidente, eu até me agavei um pouco lá. O meu vereador Edson estava, o meu vereador Pito está lá. Me agavei um pouco do nosso município de Capanema, mas pensando sempre nos 20.400 e pouco habitantes, na administração e nos meus companheiros vereadores e vereadora. Obrigado, senhor presidente. É isso aí, Brizola. Segue a palavra aberta, o vereador Jean vai se pronunciar, está com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, ao público já nominado, né? A Sandra, Solange, o professor Carlinhos, o menino dele. Em especial, hoje, o meu tio está aqui nos acompanhando na sessão. Seja bem-vindo, seu Edemar Garlete de Nardim. Obrigado pela presença. Primeira vez que eu, como vereador, tenho a presença do meu tio aqui, alguém da minha família acompanhando. Então, seja bem-vindo, seu Edemar. E, segundo, parabenizar a dona Olinda pelo projeto legislativo, né, dona Olinda? Eu acho que só vem a somar quando a gente faz algo, né, pensando no coletivo, na comunidade, é muito de suma importância. Fazer valer o direito, né, dessas crianças que estão, né, com autismo é muito importante. O Delmar colocou muito bem, uma doença que a gente está tentando entender agora, mas o governo também criou leis, né, para amparar essas pessoas, né, essas crianças, né. Então, tem um professor especial na sala, tem um acompanhamento especial, e esse dia vai ficar marcado, né, já tem um dia mundial, e acho que no calendário municipal será muito bem-vindo. Então, parabenizar a dona Olinda, e devolvo a palavra ao senhor presidente Serginho. A palavra segue aberta, o Jean se pronunciou, o vereador Edson pediu a palavra, vai se pronunciar, está com a palavra. Nobres colegas, pessoal que nos acompanha hoje pelo Facebook, mais uma vez, e também os que estão aqui na Câmara.
vereador Brizola comentou do decreto legislativo, né, mas trata-se de um projeto de lei da colega Olinda, né? Então ele é um projeto de lei que veio ao encontro aí, já nós tivemos, né, vereadora, uma reunião aqui muito importante com o Conselho Tutelar, educadores, né, o secretário de Educação, Polícia Militar, enfim, teve vereadores, ação social, enfim, várias pessoas preocupadas com essa questão, né, que hoje a dona Olinda está dando entrada aqui nessa casa, num projeto de lei muito importante referente ao autista, né. Então, acredito sim que toda a Câmara, como já fez parte dessa reunião, vai lhe apoiar e vai apoiar esta causa. São causas importantes. Esteve aqui conosco hoje, que o Jean falou agora, né, com o tio dele, vamos falar do Icão, que todo mundo conhece ele por Icão. Icão, parabéns pelo trabalho que o senhor está fazendo junto aos Alcoólicos Anônimos por muitos anos, né? O senhor expôs aqui da necessidade, da importância dessa instituição, o que ela já tem feito pelo povo de Capanema, na região. E eu quero aqui conclamar a você que está nos assistindo, acompanhando aqui a sessão, as palavras do Icão, convidando você a participar lá, não porque você tem um ente da sua família ali, mas a importância da população apoiar a entidade, a importância de ter, eles se sentem bem, dar uma força às pessoas que se envolvem pelos outros, é fazer algo pelo próximo. Eu acho que nós, como cristãos, né, nessa terra, eu acho que também estamos aqui, não só para a nossa sobrevivência, mas também fazer algo pelo ser humano. E essa é uma missão que Deus nos deu muitas vezes. E você é um dom que Deus te deu para estar fazendo bem pelas pessoas. Parabéns aqui e obrigado, senhor presidente, aí pela palavra. Pronunciamento do Edson, não tendo mais nenhum vereador inscrito. Vamos colocar, então, em votação nominal esse projeto que a dona Olinda constituiu dentro dessa Casa de Leis, projeto de lei número 24 de 2023. O Edson vai proceder, então, com a votação nominal. Está contigo, Edson, na palavra. Votação nominal, então, ao projeto de lei número 24, de 7 de agosto de 2023. Vereador Delmar. Favorável. Vereador Cladir. Favorável. Vereador Dirceu. Favorável. Vereador Jean. Favorável. Vereadora Olinda. Favorável. Vereador Brizola. Favorável. Vereador Pibe. Favorável. Vereador Edson, favorável. Aprovado, então, esse projeto 24 de 2023 da vereadora Olinda Pellegrini, em primeira votação. Agora a indicação 61 de 2023 do vereador Edson e Brizolinha. Indicação número 61 de 2023, vereadores Brizolinha e Edson Wilms. Súmula, indicam serviço de pavimentação poliédrica na rua Aimorés. A palavra está aberta, um dos autores vai se manifestar, o vereador Brizola está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereador e vereadora, pessoal que nós já iluminado, presidente, eu me esqueci de desejar nosso respeito e nosso carinho com os capanemenses que estão ouvindo a nossa sessão transmitida pelas redes sociais. Nosso respeito, então, com eles também, que estão nos ouvindo. Senhor presidente, você sabe que é o meio legal que nós, vereador, temos, e os senhores e a senhora tem, é de documentar aquilo que nós achamos que é importante e que é preciso fazer no nosso município. Seja da bancada, seja do governo, seja dos vereadores, seja o vereador, seja o secretário, todos nós temos direito, os senhores têm. Então, o vereador Brizola também, acho que nesse ano, me parece que é 2 requerimentos só que eu tenho feito. Mas nada contra quem faz requerimento, porque eu sempre votei a favorável, nunca votei contra, porque é o mês de gás que nós temos para provar para a sociedade, a comunidade, que nós temos, às vezes, falar, tem pessoas que dizem, não, eu acredito que ele falou, mas tem uma pessoa que fala, será que ele falou? Agora, vendo o documento, ou vendo a prosa, vendo a conversa, vendo o desse, não tem dúvida, tira, muitas vezes, é a carga do vereador, não é que quer empurrar para outros, ou ajuda a achar a saída. Então, eu pedi esse requerimento, junto com o meu orgulho do meu secretário Edson, meu vereador, em conjunto eu e ele, né, para a rua Aimoré. É uma travessa perto da Coag, tem, que passa perto da família dos Tavares, que sai lá para o loteamento perto da Coag, lá que é do Benatti. Então é uma travessa que ela não foi feita, e eu acredito que devemos acompanhar também o governo, o secretário de Ações e Obras, o Adelar, está fazendo muito bem o trabalho dele, para nós ver se carcemos aquela rua que já faz uns tempo que estamos falando, tem mais vereador no passado que falou e não saiu. Mas aquilo que eu falo, as coisas públicas são desafiadoras,
mas nós não podemos cansar também de pedir e de ajudar, contribuir. Então, agora espero que nesse mandato nós conseguimos fazer aquela travessa lá, em nome daquele povo que precisa lá, né? Porque sai dali já tem calçamento para tudo quanto é lado, né? E junto com o meu secretário e com o meu vereador Edson, em conjunto, esse pedido que vou mandar para o governo. E conto com o apoio dos senhores e da senhora vereadora. Obrigado, senhor presidente. Segue a palavra aberta. O vereador Edson também faz parte dessa indicação. Está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um trecho ali na rua Imorés, né, entre a rua Dionísio Vonzi e o território do Acre, ali no bairro de São Cristóvão, que o colega Brizola já colocou, próximo a Coagro, para baixo da Coagro, né. Trata-se de 100 metros, né. São pequenos trechos assim que dá uma monta muito grande ali, vários moradores ali no local. Então, o custo não é tanto, né, pelo benefício que traria aos moradores e o município vai se desenvolvendo. A gente já tem vários, todo mundo quase tem seus requerimentos de calçamento, né, na cidade. Exemplo, aí a gente tem também um pedido com todos os vereadores quase têm sugerido ali na frente do estádio, aquela travessa também. Então, são pequenos trechos assim que a administração, né, num projeto podia somar todos e fazer, que não dá tanto, né? E ainda mais agora está lá se fazendo o calçamento, terminando, né, o tão polêmico calçamento que vai para o batedouro, agora está fazendo, né? E a empresa está ali do ladinho, quem sabe pudesse ampliar ali alguma coisa, fazer um projetinho ali que fizesse esse pequeno trecho ali, né, mas que é de grande importância ali, né, meu colega Brizola, e acredito que já tem outros requerimentos de vereadores anterior, mas sempre estamos aí somando força. Obrigado, devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. Se alguém mais quiser se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em votação a indicação 61 de 2023 do vereador Edson e Brizola. Quem tiver favorável permaneça como está, ao contrário, levante-se. Aprovado, então, a indicação. Indicação número 62 de 2023, vereador Dirceu Alqueire, súmula, indica regularização fundiária dos loteamentos irregulares. A palavra está aberta, o autor vai se pronunciar sobre essa grande polêmica dentro do município, né, Dirceu? Está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas e as pessoas que nos assistem, tanto aqui presente como também nas mídias. Na verdade, não seria uma regularização fundiária, seria uma adequação fundiária. Por muitos anos, isso vem se arrastando, e a falta de infraestrutura, né, não tem água, e se tem é só em determinados pontos. A luz abastece a várias casas. Isso causa um desconforto muito grande para a população que mora nesses locais. Não vamos discutir agora como se formou, mas nós temos particulares de uma família ou duas famílias, nós temos locais que eram da prefeitura e que foi ocupado pelas pessoas e que não tem volta, agora tem que se resolver. Nós temos, inclusive, aonde foi dado lá pelo loteamento chamado Padre Roque. Então, o que nós precisamos? Eu sei que tem muita gente, antes de falar, eu quis dizer, Dona Olinda não deveria ter retirado a sua indicação, porque a sua indicação vem de encontro àquilo que eu estou pedindo. Ela vem de encontro à falta de energia elétrica, à falta de água, à falta de um calçamento, porque não há a possibilidade de se fazer o calçamento se não existe o nome da rua, né? Precisa ter essa adequação feita, essa adequação fundiária feita, ou seja lá, que seja regulamentação fundiária, para que a Sanepar possa implantar a rede. Existem algumas situações que foi autorizado pela administração, pelo prefeito, mas que, por erros nos mapas, não acontecem. E por que eu estou falando? Porque é muita reclamação. Se você for visitar, qualquer vereador que for visitar, nesses locais que não são loteamentos, né, que foram acontecendo ao longo dos anos, vocês vão notar que vem uma reclamação para cima de todo mundo. Então, não só a Dona Olinda não devia ter retirado, como devia ter mais gente fazendo. Eu sei que o regulamento diz que não pode, quem sabe fui eu que errei, porque
não sei se fui o primeiro, fui o segundo, mas o objetivo é o qual? Que isso se resolva. Já vem sendo enrolado por muito tempo. A população não aguenta mais. Então, eu acho que é chegada a hora de nós fazer isso acontecer. Eu diria, inclusive, PIB, eu fui em determinados locais aonde houve, né, durante a campanha, alguma indicação que seria feito isso. Eu lhe diria, o senhor foi 2 anos como presidente da casa. Se eu tenho nas minhas mãos uma presidência, isso tinha sido feito. Eu ia chegar até o prefeito e ia dizer, prefeito, é por aqui a minha palavra, né, que o povo cobra depois, né. Então, assim, não sei se você falou ou não falou, mas é interessante que se tome o presidente da casa, a mesa, todos os vereadores, e que se cobre, assim como foi cobrado a Travessa Nova e Tamoios, dava uma chance, estava se cobrando, graças a Deus estão sendo feito agora. Então eu acho que nós temos que tomar peito disso e resolver. Recentemente esteve aqui o seu cavalheiro, né, Paulo Cavalheiro, falando com o PIB, falou comigo também, e eles têm razão. A morosidade é muito grande. Quando vem um projeto, e nesse projeto não casa com aquilo que está lá na planta, fica difícil de aprovar. Mas aí alguém tem que pegar e tomar conta. Então, é com esse intuito que eu estou fazendo esse pedido, para que mais gente faça esse pedido, para que as pessoas que estão lá sejam atendidas. E o município, com isso, só ganha. Porque se não tiver essa regulamentação, essa adequação, o município perde, porque não pode cobrar os impostos. Necessário que se faça isso. Então, eu peço, é uma indicação ao prefeito, à administração, mas eu peço encarecidamente que quem é da posição, que tem mais força, quem sabe, junto ao prefeito, que cobre, mas que cobre de uma maneira bem radical. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta, o vereador PIB vai se pronunciar, está com a palavra. Então, colega vereador Dirceu, como o senhor citou meu nome como presidente, fiz 2 pedidos à Copel. Sempre havia empecilhos, principalmente por essa empresa que estava fazendo a regularização, não tem um engenheiro ambiental, que é fundamental para aquela área ser verde. Né? Então, a Copel cobrou isso e cobrou do município. O município não tem o que fazer. Quem assumiu a questão de regularizar aqueles lotes foi a empresa, deu total ciência que seria feito. Até hoje não aconteceu. Até eu estou em contato com o seu João, da empresa, ele pediu para ele para nós marcar até aqui na Câmara, porque eu fui para entregar os documentos com o doutor Esquiba final de 2021, Lar Feliz, no São Cristóvão. Até hoje, esses documentos também não... Então, hoje a gente vai... A minha intenção é o quê? Trazer a empresa, juntamente com o procurador do município, para nós ver o que nós temos que fazer para que isso aconteça. E o pessoal estava pedindo também muita água lá embaixo, naquela invasão, entre aspas, né? Pessoal humilde que está morando lá. A água eu consegui levar lá. Tanto incomodar a Sanepar, hoje tem 9 cavaletes de água, onde era do outro lado, era pura laje, eu não teria condições de levar 150, 200 metros os canos por cima de laje, e ficar todos expostos. Aí eu fiz um requerimento, um pedido diretamente à Sanepar, onde a administração fez a limpeza de uma estrada, onde foi levado todo esse encanamento lá, ficando 10, 15 metros, 20 metros para cada casa puxar a sua água. E a questão também da Copel, por que não foi essa luz também lá, mais uma posição que eles me deram, é porque não tem uma estrada. Essa Travessa 9 tem que dar sequência. Então, eu estou em contato com o Paulão, o filho da dona Geni, nós vamos ter que retirar aquele banheiro dele, o município vai ter que dar um outro banheiro para dar seguimento à estrada, a Travessa 9 ali, para a Copel poder chegar até lá, claro, regularizando, principalmente com o engenheiro ambiental da empresa, que vai ter que ser regularizado antes, né? Mas a Copel falou que um dos empecilhos também seria
não ter o acesso legal para poder chegar até lá essa energia. Devolvo a palavra, presidente. Segue a palavra aberta. O ano passado eu e o Delmar fizemos a mesma indicação, né, Delmar? Que o Dirceu está fazendo hoje, na questão dos anseios, né, do pessoal que já tinha ido para o registro, até a questão algum documento, principalmente do Padre Roque, lá em cima, né? Mas o Delmar vai se pronunciar. Está com a palavra o vereador Delmar. É uma novela, né, senhor presidente? Mas, enfim, nós temos alguns gargalos que não são de hoje, né? Qualquer um, às vezes, abre um loteamento meio clandestino e depois salva para o município. E falo de vários aí, inclusive lá na Sede Prainha Bonita, ajudei a intermediar lá para resolver, pelo menos. Ali das casinhas, o PIB está em função, ali na antiga invasão eu estou em função, né? Nós temos uma empresa de regularização fundiária que está dando problema, deixar bem claro isso. Os projetos, por exemplo, não tem um engenheiro com CREA que assina as ARTs e assim por diante. Não tem um engenheiro porque faz o licenciamento ambiental, por exemplo, né? Como é que vai sair? A Copel exigiu 4 itens de lá, por último. Um deles é o ato que classifica a REURB, mapa aprovado com todos os dados do responsável técnico, abertura e nivelamento e a infraestrutura da rua de acesso, que o vereador Pibe colocou, né? E renovação de licença ambiental, tem que ter licença ambiental. Estamos falando de uma, mas também nós estivemos conversando já com o nosso procurador, por causa da demora disso, né? Com a loiria, tributação, planejamento, a secretaria lá de ação social, né? E está surgindo uma luz diferente um pouquinho. Tem o programa Morar Legal do Tribunal de Justiça do Paraná, em parceria com a Coapar, e tem algumas empresas que estão podendo fazer essa organização ou regularização fundiária. Tem algumas, vai ser aberto um chamamento para terminar. E nós temos loteamentos antigos e conjuntos habitacionais, inclusive, que só falta documentação final para entregar posse para cada um. Esses eu até não me preocupo. Eu me preocupo com aqueles que têm que puxar a luz de uma casa para outra, 2, 3, 4 casas com energia. A água já foi solucionada, mas a energia não. Esse é o principal que nós temos. Então, nós temos uma preocupação, sim. Inclusive, estive conversando com o procurador, nós já conversamos, os vereadores da base, várias vezes, né? E são documentações que faltam, ou poucas, ou bastante, conforme os loteamentos, que são vários, e vários para regularizar. Tem lá do Padre Roque, não sei quantos anos, aquilo lá deve ter 30 anos, facilita, né? Então, não sei, mas são vários que nós temos. E temos as áreas que nós tivemos a invasão ali em cima, mal planejado na época, mas os coitados também não têm culpa se forem iludidos em estar lá para morar, ou quem comprou, quem vendeu e tal, nós temos esse problema. E temos aqueles que vendem os lotes sem nenhuma documentação, o que é pior ainda, exploram o povo ainda, né? E tem que regulamentar. Então nós temos vários itens aí, inclusive nós temos que, hoje cobrei um pouquinho a questão de nós devemos terminar o plano diretor, né? Porque nós temos que fazer a regularização fundiária no interior, Costa de Rios, tem chácaras aí, nós temos que diminuir a metragem de 30 mil metros para a documentação em Capanema. Temos que dar condições de ter loteamentos ali, o pessoal que é na região do rio, do lago. Então, até inclusive amanhã vem um que faz esse papel e vamos estar conversando até nesse quesito aí, porque tem interesse em fazer loteamentos, regularização e assim por diante, para fazer empreendimentos. Então, ele estará de manhã em Capitão, com o pessoal do lado de lá, que quer fazer um empreendimento no lago. Estarei conversando com ele amanhã à tarde, inclusive, e estarei levantando essa situação com ele, da possibilidade, de repente, dele se cadastrar junto a esse programa Morar Legal, do Tribunal de Justiça,
e participar depois, a hora que tiver a concorrência por Capanema, dele estar representando com a sua empresa e organizando. Mas nós temos um problema sério, sim, que nós vemos. Tem a empresa que faz isso, que começou vários loteamentos aí, e não terminou nenhum. Então, eu vejo duas situações, colega Dirceu, e parabenizar pela sua preocupação. Eu vejo duas situações assim que tem neguinho que vendeu, enrolou o pessoal e não entregou documentação, não entregou loteamento, e o município se preocupa na execução daqueles loteadores legais que faltam colocar para entregar para o município os loteamentos que já temos na cidade, que falta desde placa ou alguma coisa dos loteamentos ou loteadores legais, e nós temos esses que somente venderam lá, fizeram um mapinha e venderam, que é outro pepino para a administração pública, né? E ainda nós temos a situação que eu vejo pior de todas, é aquelas 40 e algumas casas ali em cima, no antigo lixão, na pedreira lá, até sair licenciamento ambiental lá, que estão lá morando, que não tem o que fazer. Tem a casa deles lá, com os lotes divididos de qualquer maneira. Então nós temos essas preocupações, e não é de hoje que estamos cobrando isso, os vereadores sempre cobrando, é um que faz indicação, é outro que faz, vamos, sentamos, reunião, e não se resolve. E o problema é que não é um canetaço do prefeito ou do procurador. Tem que ter a empresa, tem que ter toda a documentação, tudo. Se fosse bem fácil, já estava a tempo resolvido, né? E eu vejo isso, viu? Ocupação irregular é problema na certa. As regulares, com aprovação, passando pela prefeitura os projetos dos loteamentos regulares dá problema, imagine esses irregulares que nós temos. Então, às vezes, é má fé também, má fé de quem faz, má fé de quem, às vezes, quer resolver e não consegue ter a equipe técnica para resolver e esperando, e as pessoas ficam enroladas aí. Isso é o principal. E daí sobra para nós, vereadores. Vem a cobrança para nós, vem para o prefeito, vem em cima da tributação. Participamos semana passada de mais um pepino, né, presidente, em cima disso, né, os vereadores lá. Fui pego no pulo, mas participei junto de um outro problema. Então, nós vemos, assim, essas dificuldades. Mas tem que trabalhar a regularização, e para se ter resultado, tem que ter uma empresa séria, compromissada para regulamentar. E custa o que custar, né? E eu acho que, assim, essa preocupação nossa, de todos os vereadores, é válida. As pessoas que estão lá, elas forem iludidas ou não, nós temos que dar condições de regularizar. E o pior, nós temos loteamentos que foram projetos habitacionais, se a falta de documentação final, né? Inclusive, o procurador fez quase tudo de um ali, ainda está no finalmente, falta alguma coisa, mas ele teve que fazer. Mas não é o papel dele. Então, acho que nós temos que ter as empresas sérias que vão ganhar por isso, com certeza, mas a ideia é desse programa Morar Legal, Tribunal de Justiça do Paraná, Coapar, e falamos, inclusive, já o procurador se manifestou, o Tribunal de Justiça pediu, inclusive, o porquê que a empresa que assumiu o compromisso não está fazendo. Tem que formalizar a denúncia, tem que denunciar, eu acho que tem que denunciar e responder, porque não é justo com aquelas pessoas que estão lá morando, que participaram de reuniões, fizeram, entregar documentos e a coisa não flui. E doa quem doer. Quem é responsável, que responda pelos seus atos. Tá? Parabenizar o vereador Dirceu, mais uma vez, que esse é o anseio de todos nós aqui dessa casa. Obrigado, eu vou a palavra. Segue a palavra aberta, a vereadora Olinda vai se manifestar, depois Dirceu pediu a fala também. Daí o Edson e o vereador Brizola. Está com a palavra a vereadora. Obrigada, presidente. Eu quero agradecer a visita, né, das meninas que eu falei antes, né, do seu Icão também, do professor Carlinhos, do seu filho também. E eu gostaria muito, assim, de falar, né, um pouquinho sobre o trabalho, né, do AA, que é um trabalho maravilhoso. Quem nunca frequentou o AA, quem nunca foi lá, não tem ideia de o quanto isso envolve você emocionalmente, né? Aquelas pessoas que
totalmente desacreditada, totalmente desprezada pela família, abandonada já pela família, né, às vezes, e o AA dá toda essa força, esse carinho, esse apoio, né, e faz com que a pessoa vá se reconhecendo, e volta a ser um cidadão de bem, que, né, vive bem, que trabalha, que mantém a sua profissão, volta a trabalhar, volta a ter um bom relacionamento com a família de novo, né? Então é maravilhoso esse trabalho. Não é qualquer um que tem esse dom de fazer isso, né? São poucas as pessoas que têm esse dom. Então eu faço extensão do convite, né, do ICAM para os demais vereadores também e para as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook, né, que participe, dê uma força, né, para o AA. Não precisa ser alcoólatra, não precisa ter problema em casa, mas vai lá como amigo do AA, dá uma força, entender como é que funciona para ver a maravilha que é esse trabalho. É um trabalho bem diferente de todos os outros que eu já fiz na minha vida, né? E professor Dirceu, o vereador Dirceu, nós vamos ser professor eternamente, né? Eu quero parabenizar você, né, pela preocupação que você demonstra, né, para resolver a situação lá. Eu fui convidada, eu recebi ligações de algumas famílias de lá me pedindo para que eu organizasse o lixo lá de cima, que era uma reclamação muito grande, o lixo sempre esparramado, e não conseguia, um separava, outro não separava. Quando aquele que traz o saco azul ali do lixo reciclável some o saco, não adianta pôr nome, né, nada no saco de lixo lá, o saco não tirou o lixo, o saco some, sabe? Então é muito engraçado, a gente até se diverte lá com eles, né, porque fala que lá em cima o saco não para, né? Então aí, quando eu fui lá, convoquei uma reunião, né, tudo com o grupo lá, que são 50 moradores lá que estão ilegais, né? E, por incrível que pareça, até me diverti, porque tem moradores lá que moram 6 anos nessa invasão, e eles não sabiam onde era a igreja, a comunidade do Santo Expedito. Eles foram na reunião pedindo informação aonde que era o centro social da comunidade. Então, a gente vê assim, né, as pessoas também têm que prestar mais atenção, né, elas têm que participar mais da vida, né, da comunidade. Não era uma pessoa, não, eram várias pessoas que moravam há 6 anos na comunidade e não sabiam onde que era a igreja. Eu falava, você nunca veio numa janta, numa festa, numa missa, não tem nenhum parente, você não morreu, não foi velado aqui, né? Não. Felizmente, ninguém morreu, por isso que a gente não sabe onde que é a igreja, sabe? Então, quando eu me deparei assim com o problema lá dessa invasão, eles mesmos se chamam de invasão, eu vi que o lixo era um detalhe só, né? Porque a iluminação pública, gente, como é que uma família consegue sobreviver sem iluminação hoje, sem luz elétrica em casa, sem geladeira, sem um chuveiro elétrico, com criança pequena? Então, os vizinhos lá, aquele que tem condições, põe a energia na casa dele e dele distribui para 3, 4 pessoas. Por que o caminhão do lixo não passa lá recolhendo o lixo individualmente de cada morador? Porque cada morador que fez o gato, que puxou a instalação do vizinho, ele não se preocupou em levantar os fios. Ele colocou uns postezinhos lá e puxou a luz para ele. E hoje o caminhão não passa, ele enrosca. Por isso o caminhão não passa. Então, o que eu sugeri, né, para a administração pública, eu retirei o meu, mas vou fazer novamente uma indicação, professor. Eu sugeri que a administração auxilie esses moradores para levantar esses fios, né, com, sei lá, poste de alguma forma, para que o caminhão do lixo circule nesse bairro, nessa comunidade. Aí resolve o problema do lixo. Aí não vai ser amontoado lá num lugar só onde os cachorros mexem, rasgam, né, tudo e esparramam. Então, se o caminhão passar de casa em casa, cada um vai ser responsável pelo seu lixo e ninguém vai levar, não vai
ter como pôr culpa nesse ou naquele, né, do lixo mal separado. Então, parabéns, Dirceu, parabéns ao Delmar também. Eu sei que você também já lutou várias vezes, né? Todo mundo já lutou por esse bairro e não vamos parar, não. Vamos continuar, porque é desonesto uma comunidade viver daquela forma. É humilhante isso. Não pode. Não pode. São seres humanos que têm os mesmos direitos que nós temos e estão lá sem nenhuma condição de vida, nenhuma qualidade, nada. Qualidade de vida zero para eles. Então, eu acho muito triste isso. Devolvo a palavra, presidente. Segue a palavra aberta, o autor pediu, está com a palavra. Vou ser bem breve, Pibe. Quando eu falei, teu nome não é para pegar no teu pé, porque todos os que vão até lá são cobrados. Todos, sem exceção. Algumas coisas que eu só quero deixar no ar. E eu gostaria realmente que isso tomasse uma atitude, que amanhã não se esqueça, que vá até lá, que pegue a filmagem aí, que leve ao conhecimento e que tome uma atitude. Não é possível. Mas, por exemplo, por que uma empresa de fora? Quem trouxe essa empresa? Nós sabemos que é crônica a situação. Tem situações aí, como lá do São Cristóvão, que já, como o Delmar falou, é 30 anos, tem outros que é mais recente. Mas tem que se tomar uma atitude, porque nós aprovamos um monte de coisa aqui nessa Câmara, meio que goela abaixo. E será que não está na hora de nós começar a pressionar e fazer com que isso se resolva? Alguém tem que tomar peito. Eu sei que recentemente teve a construção de alguns ponte, por exemplo, o prefeito bateu na mesa e a ponte saiu. Entendeu? Então, acho que está faltando mais empenho. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta, o vereador Brizola está com a palavra. Senhor presidente, prometo que vai ser curto, porque temos a longa sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, meus amigos vereadores e vereadoras, os senhores sabem, não vou aqui fazer uma defesa do governo, mas vou aqui deixar bem claro que o governo está empenhado nesse esforço para fazer isso aí. Só que eu quero deixar bem claro aqui, o senhor veja quantos mandatos que já passou, senhores vereadores e senhora vereadora. Temos que achar uma saída, temos. Eu fui, graças a Deus, tempo do Polaco, isso faz mais de 25 anos, primeiro ano do Polaco, já se arrastava lá no São Cristóvão. Que pena a gente tocar de falar isso aí. Aquele conjunto lá, Delmar. Está até hoje, seu vereador, presidente. Passou quantos prefeitos, quantas administração passou? Vocês viram que não é fácil? Claro que temos que achar uma saída, mas tem vereador aqui que foi vereador comigo, 3, 4 mandatos, ou 2 mandatos lá atrás também, e já existia esse problema. Quanto que esse vereador aqui já bateu, já lutou, já visitou, Pibe? É uma situação difícil, mas tu vai culpar quem agora? Quem que tu vai culpar? Já são 5, 6 mandatos, Delmar, né? Tomara que vocês e nós fiquemos mais tempo nessa casa para falar das coisas que não acontecem em Capanema e falar daquelas que é boa que acontecem também. Quantas coisas boas estão acontecendo no nosso município? O governo, ele está empenhado para resolver esse problema. Agora, recentemente, senhor presidente, até comentei com o senhor esses dias, tem uma empresa de fora que veio, o vereador Claudio sabe da história, para regulamentar os lotes do interior. Né? Eu agora não me lembro, é o nome da empresa. Daí eu pedi para a pessoa que estava no Piero, cadastrando a pessoa ali no Paradai, diga onde que vocês fizeram para investir. Barra Grande e Planalto. Tá. Dele 2, 3 dias, peguei a moto, fui lá na Barra Grande. Fui lá, uns quantos conhecidos que eu tenho lá, até nos compadres do senhor lá e amigos do senhor. Fui lá na casa dele, sentei. Essa empresa regulamentou e deu certo. Delmar, vários loteamentos na Barra Grande foram resolvidos, Edson. Essa empresa que ele fora. Agora cadastrou o pessoal no Paraná e no Pinheiro. Então, se essa empresa consegue fazer no Pinheiro, Paraná, que eu quero que consiga, não porque eu tenho lote lá também, mas é importante para o povo, daí, essa mesma empresa podendo trazer lá para a cidade. Que daí aprovou Barra Grande e fizeram. Acho que mais de 21 escrituras. O senhor sabe que a senhora estava lá quantos anos também. Então, uma coisa, senhores vereadores, senhora vereadora, quero deixar bem claro, pessoal que nós estamos ouvindo, esse vereador já lutou muito, e todos os vereadores aqui, eu quero fazer uma defesa dos senhores vereadores. Com todo respeito, eu que tenho mais mandato nessa casa, graças a Deus, e mais anos de vida pública,
É uma situação muito difícil. Isso não é fácil resolver de uma hora para outra isso aí. Mas nós queremos também dizer para esse pessoal que estão lá, que pegaram, que falam de invasão, eu sou contra retirar esse pessoal. Eu nunca vou ser a favor de retirar isso aí. Temos que achar um jeito, que nem o vereador colocou aqui, de acertar, né? Porque é triste o pai de família não ter onde morar, seu presidente, ou não ter uma casa para morar. É triste. Então, nós que temos cargo público e temos onde morar, nós temos que olhar para essas pessoas. Só que, às vezes, não dá no empolgado, num discurso, numa falação, a gente acha que é uma coisa fácil. Ainda mais que nós já somos do passado. Já temos vários mandatos do passado, como tem uns quantos aqui que tem junto comigo. É uma situação difícil. Mas vamos ver se achamos, com esse governo, se Deus quiser, ou com outro governo que vem, vamos achar uma saída e vamos resolver esse problema, que todos os senhores têm essa vontade, e a senhora também tem, de resolver esse problema em nome do povo de Capanema, para uma Capanema melhor e mais sincero. Mas todos os municípios do Paraná têm esse problema. Teria que achar uma lei federal, presidente, para resolver esse problema. Que cada município tem os seus problemas, né? Mas vamos ver agora, Claudir, que essa empresa resolve o problema do Faraday e do Pinheiro, daí nós vamos trazer eles aqui para a cidade para ajudar a resolver esse problema. Não que a outra pode voltar, aquela outra do seu João, que aquela do seu João, um tempo, mas quantos anos atrás já vemos acompanhando, né? Essa que está no Faraday e do Pinheiro, que estava lá, Edson, essa fiz em Barra Grande, e eu fui nas casas das pessoas sentar e prosear. Fizeram os loteamentos. E deu certa argumentação. Então vamos torcer que faz no Pinheiro, no Faraday, e depois nós vamos trazer isso para cá para fazer aqui em Capanema também. Mas fiz uma defesa aqui dos vereadores e da vereadora, que é uma situação que os vereadores devem comentar, porque a pessoa tem que procurar quem eles votam para se queixar. Mas só que a população sabe, e os vereadores sabem, e eu sei, que é difícil. É uma situação difícil. Não é fácil. Mas vamos achar uma saída e vamos resolver. Obrigado, senhor presidente. Segue a palavra aberta, o vereador Edson não se manifestou ainda, vai se manifestar então. Bem rapidinho, senhor presidente. O colega Brizola está indo até na Barra Grande fazer visita e campanha. Tá bom a coisa. Eu vejo aqui a preocupação, né, dos colegas, né, posição, situação, ou todo mundo luta pela mesma causa, que é o povo. E essa casa aqui é uma casa de leis, né, cria leis, cobra leis, fiscaliza leis. E é claro que tem uma responsabilidade muito grande, já foi colocado aqui para o vereador Delmar, de quem faz o loteamento, né. A dona Olinda falou de desonesto o povo, assim, chega a ser desonesto, claro, a situação do povo, mas eles entram, compram de pessoas que foram vender e não está legalizado totalmente o terreno. A Copel não vai pôr energia em terreno ilegal, a Sanepar não vai pôr água se não tá legalizado os loteamentos, por isso que tem essa dificuldade do povo, e vem para cima dos vereadores, né? Então, é uma luta, a gente tem sentado aqui, já discutido, de quanto que se tem que ter responsabilidade nos loteamentos, porque você põe pessoas lá, muitos vão lá e pagam o seu dinheirinho sofrido e não consegue legalizar para fazer a casa, daí não consegue ir na Caixa Econômica financiar a casa porque não tem a legalidade. Agora, é culpa só da prefeitura? Não, é culpa de quem loteou. Aí, o colega também falou, e essa empresa, quem trouxe? Ninguém trouxe, essa empresa é uma empresa, já vem fazendo de fora, ela também está ganhando dinheiro. Ela está legalizando, ganhando, cobrando, né? Então ela está tentando legalizar, já, lá no Faraday também entrou em mais outros distritos aqui na cidade, né? É nesse sentido, mas daí a empresa também, a gente tem notado que vem e promete uma coisa, mas no fundo está descumprindo a lei. E eu, como vereador, também tenho meu dever e não posso descumprir a lei, tenho que cobrar dentro da lei, né? Então nós temos que fazer esse trabalho entre o povo, o município, a empresa e adequar, né? O Delmar falou aqui, né, da moradia legal, está no Diário Oficial, a Preta mostrou ali também, que é uma parceria com o Tribunal de Contas, graças a Deus que está se tentando amenizar, né? Tribunal de Justiça. Amenizar nessa questão. Mas eu quero aqui dar um puxão de orelha ao nosso prefeito. 6 anos e meio, nem uma casinha popular. Então, assim, não precisava estar acontecendo tanta coisa do povo sofrido se tivessem casas populares legalizadas, né? Adequa, certas pessoas conseguem lá e vão pagar suas parcelinhas. Essa é a realidade também. Nós, como vereadores, também temos que cobrar nosso executivo, porque tem propaganda, tem campanhas do governo estadual. Esses dias teve uma fotografia aí do prefeito do governo Ratinho lançando programa de casas estaduais em Capanema. Nenhuma casinha, então. Isso eu tenho cobrado. E peço que vocês, nobres colegas, ajudem a cobrar a nossa administração.
6 anos e meio, vai para término de 2 mandatos, nenhuma casa popular é complicado também, uma administração, né? Ela tem que fazer a parte mesmo para o povo. E eu, quando é para defender o governo, eu defendo, mas quando é para cobrar, eu cobro também. Estou aqui cobrando aí no Facebook. Prefeito, precisamos de casa popular. Obrigado, devolvo a palavra. Segue a palavra aberta. Não havendo mais manifestação, coloco a indicação 62 de 2023 em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovada a indicação do vereador Dirceu Arqueire. Indicação número 63, vereadora Olinda Terezinha Chimansky Peregrino Lopes. Súmula. Solicita reparos da estrada de acesso ao balneário da linha Gaúcha. Não é esse que ela retirou, não? Para uma outra. É outro que eu tirei. Tá, então tá. Está com a palavra a vereadora Olinda, atora. Tá bom, muito obrigada. A respeito dessa estrada, né, dessa adequação, né, dessa estrada. Os moradores da linha Gaúcha me pediram várias vezes, assim, né, para que pedisse que fosse máquinas, que passasse o rolo, que fizesse, melhorasse o calçamento também, né, mas mais o cascalhamento lá dessa. E houve, né, no mês de junho, começo de julho, houve, né, a passagem do rolo, das máquinas lá, melhoraram bastante a estrada. E só que daí, a entrada que a gente tinha pedido, que é naquele balneário da linha Gaúcha, não foi feito nada. Então, fala assim, mas o proprietário tem aquela troca da nota fiscal por horas máquinas. Mas será que eles não têm o direito, eles que pagam o imposto todo mês, será que eles não têm o direito em que a administração adeque a entrada para o balneário? Porque eles necessitam desse rendimento do balneário. Eles eram ali em 5 pessoas, essa família. Aí tem a esposa, o esposo, o irmão dela, que tinha câncer, morreu, né? O esposo dela é hemofílico, né, já amputou uma perna, né, só tem uma perna, não consegue fazer nada. Tem um filho que é esquizofrênico, né? A família sofre muito com esse menino, eles internam o menino volta, interna de novo, esse menino, ele bate nos pais, ele faz, sabe, a doença dele é essa aí mesmo, né? Todas as pessoas que têm esquizofrenia, eles não têm noção, assim, da raiva que eles transmitem, do que eles fazem, né? De mal, assim, para os próprios pais, né? Conheço várias pessoas que já fizeram isso, que fazem isso ainda. Então, eles têm esse problema grave de doença desse menino. Eles têm o pai que não é um pai, é um padrasto, né? Que é hemofílico, que não faz nada, fica sentado dentro de casa o dia inteiro. A mãe, que já é idosa, doente também, e que, dá graças a Deus, vendeu até a última vaca que ela tinha, porque ela disse que ela não aguenta mais nem tirar leite, de tão cansada que ela está, de tanto cuidar doente, né? Cuida um, cuida outro, cuida outro. E daí tem o menino mais velho, que cuida do balneário. Ele está investindo no balneário, ele está criando, construindo bosques, né? Bosque, não, como chama? É box, eu acho, né? Não, bosque? Não, aquelas casinhas. Quiosque. Né? Está construindo aquelas casinhas para abrigar as pessoas para ir lá. E o balneário deles é bonito. Tá difícil o entendimento do bosque, do quiosque, né, hoje. Então, é um balneário bonito, né, bem cuidadinho, e ele também não é uma pessoa sadia, quem cuida lá. Também tem problemas sérios de saúde, né? Então, eu sugeria, pelo menos, para a administração, que desse uma olhada com carinho, assim, para a entrada. Deve ter uns 200 e poucos metros só, essa entrada até o balneário.
porque ali não tem, né? Está muito ruim, muito, muito ruim. E você sabe, né, que você não vai pôr o seu carro sabendo que a estrada está muito ruim, mesmo que você queira ir para o balneário. Mas se a estrada estiver muito ruim, você não vai judiar do carro, né, para ir nesse balneário. Mas eles me pediram, imploraram, pelo amor de Deus, né, que seja feita essa estrada deles, para que eles possam usufruir mais dessa aplicação que eles têm lá e dos impostos que eles pagam mensalmente. Obrigada, presidente. Segue a palavra aberta. Não havendo manifestação na indicação 63 da vereadora Olinda, eu coloco em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovada a indicação da vereadora. Indicação número 64, Delmar Balzan, vereador, indica serviços e melhorias em acostamentos localizados na região central da cidade. Está aberta a discussão. O autor vai se manifestar. Está com a palavra a vereador Delmar. Eu fiz a indicação nessas duas quadras aqui, essa do lado de cima, aqui na Rio de Janeiro, e de baixo, no Espírito Santo, bem nesse trajeto aqui, entre a avenida e a primeira quadra. É local que nós não temos acostamento, está muito baixo, tem o degrau, corta pneus dos carros, e aproveitando que tinha massa asfáltica, colocando no tapa-buracos, eu sei que aqui vai mais, né? E aproveitei esse pedido agora para que seja solucionado esse problema. Nessas duas aí dá um desnível grande, né? São várias que precisam, se nós pegar Rio de Janeiro, a parte para lá precisa, mas essas duas em especial aí com um pouco de massa resolve. É uma região assim que nós temos precisando sempre de estacionamento, estaciona-se sempre, às vezes até nos dois lados, e tem essa necessidade, porque o acostamento tem um desnível e seria bom emparelhar com massa asfáltica. Teve pessoas que já cortou o pneu do seu automóvel, então nesse sentido que estou fazendo essa indicação, senhor presidente. Segue a palavra aberta. Não havendo mais manifestação na indicação 64 de 2023 do autor Delmar Balzan, coloco em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovada a indicação do vereador Delmar. Indicação número 65, vereador Dirceu Alqueire, súmula. Indica, com base na Lei 1859 de 2023, ampliação de carga horária aos professores municipais concursados que possuem 20 horas semanais. Está com a palavra o autor da indicação 65, vereador Dirceu Alqueire. Senhor presidente, nobres colegas, recentemente nós fizemos uma mudança na Lei 1859, que trata da carga horária, certo? No artigo 1º, inseriu o artigo 60 na Lei número 1476, inclusive foi comentado hoje sobre essa lei. Então, a sua redação no artigo 60, eu vou ler porque quando isso foi feito não tínhamos ainda o Facebook funcionando, né? Então, artigo 60. Aos profissionais lotados em cargos públicos municipais que exijam formação em curso técnico ou em curso de ensino superior, respeitado o interesse público, compatibilizando com o interesse do servidor, é permitida a flexibilização da jornada de trabalho semanal, respeitados os limites mínimos e máximos de 10 e 40 horas, respectivamente, com reflexo proporcional na sua remuneração, mediante autorização expressa do chefe do Poder Executivo Municipal e conforme o disposto no regulamento. Nós sabemos que os professores têm um plano de carreira, mas nós também sabemos que 20 horas para um professor é pouco, para ele suprir as necessidades da sua família, para dar condições de estudo dos seus filhos. Quem tem filhos estudando, fazendo uma faculdade, sabe a dificuldade que isso é. Então, o que a gente está pedindo é que o prefeito tenha, assim, uma visão bem aberta em relação
a necessidade. Haja visto que no concurso, né, os cargos que mostram aqui, nós temos 5 vagas para educador infantil e 5 vagas para professores. Isso em nível médio. E a defasagem de professores, ela, se eu não me engano, passa de 20 e 25. Sei também que o professor, enquanto ele seja PSS, ele não entra no cômputo, né, das despesas, ou seja, no investimento da educação. Mas eu gostaria, do jeito que a gente está fazendo, já ampliamos carga horária de assistente de informática, já ampliamos carga horária do procurador, inclusive. Nós aprovamos uma TID que faz com que grande parte dos nossos funcionários, e quando eu digo isso, todos são funcionários públicos, não importa se ele se é professor ou não é. Então, para que, quem sabe não na sua totalidade, se fosse a totalidade daqueles, seria até interessante, mas que se tome uma atitude em relação, que se faça um levantamento por tempo de serviço, por idade, e que se dê essa ampliação de carga horária dentro das possibilidades da administração, e que depois dessa ampliação, então que se faça no caso aqui, o concurso. Então, o que a gente está pleiteando? E não é eu, professor aposentado, várias pessoas vieram pedir, pois é, agora está sendo feito um concurso, mas nós continuamos sendo PSS. E por que eu falo isso? Porque em 87 eu comecei a trabalhar. E eu consegui o concurso pelo famoso fundão, a Olinda sabe do que se trata. Depois passei para um outro concurso, e depois eu consegui a junção dos dois. Então, a lei permite. Então, o que eu estou pedindo com essa indicação? Que o prefeito, que a administração, que os secretários, que vem muita coisa que os secretários pedem aqui, interfiram em relação a isso. Isso é uma coisa boa, inclusive, para a administração, porque o concurso público, ele gera menos despesas com o professor efetivo. Claro que o PSS se paga fora, né, da lei complementar. Em lei complementar, ou seja, fora da lei, da folha de pagamento. Então, gente, esse é o meu pedido. Que cada um dos senhores, se quiserem assinar junto, que assine junto, para que a gente possa tomar uma atitude e ajude essas pessoas, porque deve ser triste você, mesmo que você tenha 20 horas e pega 20 PSS, no momento que você for aposentar, essas do PSS pode não computar. E aí fica ruim, né? Se nós pensamos no bem-estar dos nossos educadores, dos nossos filhos, nós temos que tomar determinadas atitudes. Devolvo a palavra. Segue a palavra aberta, o vereador Pibe está com a palavra. Então, vereador Dirceu, eu quero lhe parabenizar, né, por essa indicação. Eu acho mais que justo. Todo esse, não por o senhor ser um professor aposentado, que nem o senhor mencionou, mas por essa classe importante hoje no nosso Brasil, que é o professor, principalmente valorizando aquele professor mais antigo, concursado. Eu acho mais que justo essa análise primeira sendo de 20 para 40. Eu acho fundamental valorizar esse professor que conhece há um tempo maior, já uma sala de aula, né? Importantíssimo. E eu gostaria de assinar junto, sem desmerecer PSS, sem desmerecer ninguém. Mas eu acho importantíssimo valorizar um professor que conhece há muito tempo os alunos, ou seja, nossos filhos. Devolvo a palavra, presidente. Segue a palavra aberta, o vereador Delmar está com a palavra. Parabenizar o nobre colega, né? É só uma pequena correção, o PSS ele entra no índice, só não entra o estagiário, né? Mas eu entendi a sua colocação, vereador, sim. É importantíssimo que fosse ajustado, são duas situações, ou elevar para 40,
ou o professor pegar as extraordinárias recebendo o mesmo valor que ele recebe no padrão dele, né? São duas situações aí que também ajusta, porque eu acho que é importante se conseguir fazer a dobra de padrão, como foi feito uma vez no estado, ou duas, né? Que você vai ter uma garantia de 40 horas. Até para colocar 20 horas, e se você tiver num nível e começar de novo, dá uma diferença grande de nível, né? Pegar o nível básico aí para os professores dá uma diferença também. Mas essa iniciativa eu acho importantíssima, né? Até o concurso aí tem cadastro de reserva, e no início não estava previsto para os professores, né? Aí eu fiz a indicação pela Câmara, nós todos aprovamos, e foi incluído, inclusive, o concurso público. Por quê? Eu vejo assim que o professor ele vai buscar estabilidade como qualquer um no setor público. E às vezes nós perdemos um professor que passa em outro município. E nós não ofertamos o concurso aqui. Então, lembro muito bem das colocações lá. O professor passa e deixa o nosso município. Quer dizer, a experiência dele, o período que ele estava aqui, ele acaba indo embora, né? E essa importância, com certeza o concurso ali abriu 5 vagas, mas deve se chamar 10, 15, 20, conforme a necessidade. E vai se chamando que ele tem 2 anos e pode prorrogar por mais 2 anos também, né? Mas esse projeto, esse pedido, aliás, do vereador Dirceu é muito importante para todos os professores do nosso município, e não só para os professores. Nós aprovamos essa oportunidade para todos os servidores que for necessário ampliar ou reduzir a carga horária. Inclusive, seria bom que todos os professores, neste caso, individualmente, fizessem um requerimento ao Executivo pedindo adequação à lei. Eu acho uma sugestão, vereador Dirceu, seria esse pedido também, né? Que poderia... Pode ser através do sindicato. Porque assim, ali vai ter quem tem interesse, e por que não se adequar? Dá de fazer, porque tem um meio que você pode, o servidor, fazer o seu pedido, que a lei dá essa oportunidade que nós aprovamos para elevar a carga horária e ou diminuir, né? Então se encaixaria muito bem. Então, nesse sentido aí, é mais uma opção que tem aí, importantíssima aí, que pode resolver, melhorar a situação de quem já está 10, 15 anos em sala de aula. E, ao mesmo tempo, eu falo assim, quanto mais tempo você ficar para fazer o concurso, mais tempo afastado dos bancos escolares, mais difícil de passar. Essa é uma realidade que a gente sente na pele. Você tem que se preparar muito. Eu sei, o concurso não é assim. Há poucos dias eu fiz do PDE do Estado, nós passamos em 4 de Capanema só. Já terminei o primeiro módulo, né? Mas estudei e estudei. E não foi fácil. Teve disciplinas que não passou o número ofertado. O colega Dirceu, quando fez o PDE, a dona Olinda, não sei se a senhora fez, porque eu acho que a senhora já aposentou antes, era diferente, né? Era por merecimento, agora é por prova. E olha, gente, um bom tempo já fora de sala de aula, um bom tempo fora de formação, estudei e estudei bastante para conseguir ficar, e não é fácil. Então, há dificuldades, comparar quem sai recentemente de uma faculdade, de uma pós-graduação, e quem já está 10, 15 anos em sala de aula, também a gente sabe dessa realidade, que é mais difícil, né? Então, é importante parabenizar o vereador Dirceu aí, e vamos torcer para que dê certo, com certeza, vereador. Segue a palavra aberta, a vereadora Olinda está escrita, está com a palavra. Obrigada, presidente. Quero parabenizar o professor Dirceu, né, pela sua indicação, e concordo plenamente que o concurso deveria ser por 40 horas, porque, como o professor Delmar falou, né, de 20 horas, e depois pegar a extraordinária. Quem lembra das aulas extraordinárias, o massacre que era para o professor, né?
Eu nunca sabia se ia sobrar aula extraordinária para ele ou não, se ia sobrar aqui na cidade ou se ia sobrar lá no Alto Faraday, lá em Marechal Lott, ou não sei aonde. Então, o professor vai passar pelas mesmas situações agora. E nós não estamos mais nesse tempo, sabe, de professor ficar correndo. Eu acho que quem tem que correr atrás do professor é o Estado, é a administração pública, pela falta que tem, e dá graças a Deus ainda de ter pessoas que queiram se dedicar à educação, porque está muito difícil mesmo. Então, eu concordo plenamente que tem que ser com 40 horas e não limitar 5 vagas. Por que não ser um concurso aberto para quantos passarem? Conforme é necessário, vai chamando. Aí depois vai chamar a PSS de novo? Deixa um concurso aberto, número de vagas, de professores que passaram, é um direito deles, de ter passado, né? E ser chamado a hora que é necessário. Então, eu concordo plenamente, professor Dirceu, eu quero parabenizar você de você ter observado esses detalhes, né, na hora da elaboração desse edital do concurso. Eu acho que é em tempo ainda, né? O professor Delmar falou certinho, os professores, né, devem fazer um requerimento para a administração, né, solicitando a abertura do número de vagas e ampliação da carga horária, né, para 40 horas. Devolvo a palavra. O vereador Dirceu pediu a palavra, tem 1 minuto, vereador, o autor, né? Vou procurar falar só 1 minuto. Veja como é que é. Eu saí da sala de aula em 2019 e já perdi alguns itens. Por exemplo, confundi aula extraordinária com estagiário. Então, muito obrigado, Delmar, por ter me corrigido. Devolvo a palavra. É isso aí, vereador Dirceu. Não havendo mais manifestação, coloca a indicação 65 de 2023 do vereador Dirceu em votação. Quem tiver favorável, permaneça como está. Ao contrário, levante-se. Aprovada a indicação do vereador Dirceu, 65 de 2023. Quero agradecer a presença do pessoal que está no plenário. O Carlinhos, que está aí, né? Fomos junto a Brasília em 2016, quando fomos para assinar o tempo integral Janete Casvinho, né? Passamos pelo parque, ele foi nosso motorista, né? E fomos a Brasília e tivemos a felicidade de assinar o convênio do tempo integral que está aqui e que tem só indicação minha aqui dentro dessa casa, né? O Carlinhos participou desse momento, quero agradecer, Carlinho, por... Eu não conhecia a Estrada Parque, o Carlinho me encaminhou por dentro lá na Argentina, né? Porque aqui nós não temos mais isso. Agradeço de coração, aquela viagem foi uma bênção para nós. Agradecer aos professores que estão aqui, ao ICAM, a família do Carlinhos, encerrando as matérias para essa noite. Continua então o encaminhamento às comissões de Justiça e Redação. Agradeço a participação de todos os nobres edis e declaro encerrado a presente sessão. Uma semana abençoada às nossas famílias, até segunda às 6h15. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu povo.